Oi, gente, nesse vídeo eu vou contar pra vocês, praticamente testemunhar, né, um acontecimento da minha vida, lá em 2019, quando eu tive a doença chamada mielite transversa aguda. Pra quem não conhece, a mielite transversa é uma inflamação na medula, né, da nossa coluna. E eu vou explicar um pouquinho, assim, como foi a minha experiência, né, o que aconteceu. Eu faço questão de não esquecer, de não apagar. É lógico que eu, né, superei tudo isso, não é algo que eu carrego como trauma, como tristeza, mas sim uma experiência. Na verdade, pelo contrário, sabe? Eu carrego como uma lembrança muito boa da minha vida, porque foi um marco pra minha vida. Em vários sentidos, né? Principalmente sentido espiritual, emocional. Assim, a partir dessa doença, muita coisa despertou na minha vida. Em 2019, mais especificamente ali na passagem de ano de 2018 para 2019, eu tive uma sequência de infecções. Tive infecção de garganta, sinusite, que eu sempre tive muito, infecção de urina, tive várias infecções ali seguidas no final do ano. Lembro até que nessa virada de ano de 2018 para 2019, eu passei a virada de ano, assim, eu tenho até umas poucas fotos, porque eu tava muito mal, mas assim, com uma dor de cabeça, aquela virada de ano tava tão assim pesada pra mim, tava uma situação bem complicada. E não tava me sentindo bem, assim, fisicamente e emocionalmente também. E emocionalmente, eu já vinha ali alguns meses não me sentindo bem por várias questões, né? E eu acredito muito assim, que o meu emocional, meu espiritual e meu emocional não estava bem. Meu corpo começou a gritar, né? Realmente fazer assim, um escândalo de infecções pra chamar atenção. E aí fui tacando remédio e fui tratando ali de qualquer jeito e tal. Mas não era a causa exatamente do problema, né? Até que chegou no limite. E aí eu acredito muito que foi isso, sabe? Até que chegou no limite. E aí o corpo falou assim, para. E realmente ele meio que me paralisou. E meu corpo falou assim, chega. Você vai agora parar. E você vai ter que pensar e tomar uma decisão. E eu sinto que a mielite foi isso na minha vida, sabe? Ela me segurou numa cama, literalmente. Quase paralisou meus movimentos. Pra realmente me segurar, me puxar e me mostrar. Dar aquele chacoalhão. Não a mielite, né? A gente que é cristão, a gente sabe que, na verdade, Deus, né? Que sempre tem o controle de tudo. Mas através dessa doença, eu acredito que ele precisou me mostrar muitas coisas. Então, eu tive essa sequência de infecções, tomei muitos medicamentos, muitos antibióticos e tudo mais. E eu tinha uma viagem marcada pra janeiro. E aí, uns 2 dias antes dessa viagem, eu fiquei com uma infecção. Aí era sinusite. A sinusite atacou terrivelmente, que meu olho chegou a inchar. Eu tava com muita dor de cabeça, tava mal. E aí eu cheguei a tomar uma injeção, porque eu falei, a injeção vai mais rápido, vai curar logo pra eu poder viajar, porque eu não queria desmarcar a viagem. Fui viajar, muito mal. Tirei várias fotos, assim, com óculos pra esconder meu olho, porque meu olho tava inchado, tava estranho, tava muito estranho. Eu não lembro exatamente qual era, mas eu acho que era o esquerdo. Tava realmente inchado, assim, parecia até um pouco de conjuntivite. Tava uma coisa bem estranha. E aparentemente era sinusite, entendeu? Era uma infecção, porque eu sentia um pouco de dor, tudo, dor de cabeça. Mas segui a viagem, curti. Tinha dia que eu acordei um pouco melhor lá na viagem, tinha dia que eu tava ruim, mas que fui levando, eu queria viajar, queria passear e tal. Tá bom. Voltei de viagem, parecia que tava melhorando, mas passou uns dias ali e eu continuei muito mal. E aí, na verdade, quando eu cheguei da viagem, meu olho ainda tava inchado, que minha mãe olhou pra mim e falou assim, isso não tá normal, isso não tá certo. Minha mãe já ficou muito angustiada com essa viagem que eu fiz, por ela eu tinha que não ter ido. E aí a gente ficou com aquilo, aqueles dias após a viagem, fui assim, vou no médico. Fui no médico, passou um tratamento ali pra sinusite. Mal comecei a fazer o tratamento, eu comecei a sentir uma dor aqui na coluna. Parecia dor de tensão aqui na cervical, uma dor, torcicolo, parecia torcicolo. Eu lembro até que tava uma noite de sábado pra domingo na casa da minha avó, com a família reunida. E eu falando com meus tios, pra minha avó que tava com dor, minha avó colocou um negócio de fazer massagem. Passei aqueles relaxante muscular, tomei relaxante muscular. Falei, nossa, ai, tá dolorido, hein? Tava uma dorzinha chata. Só que, coincidentemente, uns dias antes dessa dor, eu tinha pegado peso. E aí eu falei assim, ai, certeza que eu machuquei minha coluna. Na madrugada de domingo pra segunda, a dor ficou insuportável. Insuportável. Aí eu acordei na madrugada, falei pro meu marido, não estou aguentando. Tá doendo de uma forma que eu não consigo dormir, não consigo. Liguei pros meus pais pra ajudar, porque tava com o Edu pequenininho, o Edu tinha 3 anos. Preciso que alguém me leve na Santa Casa, não tô bem. Fomos pra Santa Casa. A médica que me atendeu falou assim, é coluna, você vai ter que procurar uma fisioterapeuta. Eu só fiquei assim, eu falei, acho que sim, né? Coluna, tá, vou passar uma injeção, tá, você vai melhorar. Tá bom. Falou, bom, acho que eu realmente me machuquei. Aí, tomei a injeção, voltei pra casa, a dor não passou. Acordei de novo, de manhãzinha, chorando de dor, uma dor insuportável. Bem aqui na coluna, parecia que eu tinha quebrado a minha vértebra. Eu cheguei a pensar, eu falei, será que eu quebrei a minha coluna? Eu falei, gente, eu não acredito. A dor era insuportável. Eu chorando de dor, fui de novo pra Santa Casa, tomei outra injeção. Aí ela viu que eu tava muito nervosa, muito chorando, muito nervosa. Me passou um calmante, falei, deixa eu passar um calmante, você tá meio agitada, meio nervosa, não dormiu, né, tal, tá. Beleza. Aí eu lembro que já tava amanhecendo o dia, todo mundo acordando pra trabalhar. Fui pra casa da minha mãe, pra conseguir dormir lá. E eles me ajudaram com o Edu. E aí eu lembro que eu, mesmo com relaxante, não conseguia relaxar, dormir. Eu chorava de dor. Só que aí, nesse momento, tava amanhecendo o dia, na segunda-feira. Eu lembro tudo, igual hoje. Apareceu mais um sinal, mais um sintoma. Estranhíssimo. Eu tava com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi. Mas eu ia no banheiro e não conseguia fazer xixi.
eu ficava tentando fazer xixi. Eu falei, gente, o xixi não sai. Não consigo fazer xixi. E aquela vontade, aquela ardência. Eu falei, nossa, infecção de urina. Eu falei, meu Deus, mas será? Mas aí eu não consigo fazer xixi? Nossa, deve estar tudo infeccionado. O que eu fiz? O que será isso? Aí já comecei a pensar mil coisas. Falei, gente, alguma coisa séria tá acontecendo. Aí a dor apertou, a dor na coluna. E eu chorava, gritava, desesperada. Eu falei, mãe, eu acho que eu quebrei minha coluna. Eu não sei o que eu vou fazer. Comecei a entrar em desespero. Aí minha mãe e meu pai entraram em contato com um monte de gente, conseguiram um médico que foi, assim, um anjo, né? Que, por Deus, também conseguimos um encaixe, porque a agenda dele tava lotada. E minha mãe e meu pai explicou a situação. Falaram, a gente tá desesperado, não sabe o que tá acontecendo. Parece que é coluna, mas é algo muito sério, ela não tá aguentando. E conseguimos uma consulta. Aí o sintoma do xixi tava parecendo que tava diminuindo, mas aí a dor tava passando pra baixo. A dor tava doendo agora aqui na região da lombar, mas meio na lateral, parecendo rim. E na hora eu já comecei a pensar, falei, gente, a infecção subiu, tá no rim. Deve estar no meu sangue essa infecção, eu já devo estar com uma infecção generalizada. A pessoa já tava em desespero, piradinha. Falei, ai, já era. Deve estar tudo ferrado. Aí o médico me avaliou, o ortopedista me avaliou. Falou, olha, parece coluna, porque eu tava com umas sensações, uns sintomas me pareceram, ele falou assim, mas pode ser o rim também, tá meio estranho. Eu falei assim, eu vou te internar. Eu vou te internar, você vai ficar já aqui na Santa Casa, e eu vou pedir a avaliação do nefrologista, né, especialista na parte urinária, e vamos ver o que é isso daí, vou pedir uns exames. Eu acredito que nesse momento, ele já suspeitou de alguma coisa. E me internou, e eu já comecei a entrar em desespero. Porque veio na minha cabeça que eu tava com uma infecção generalizada pelo tanto de infecção que eu tive nos últimos tempos ali. Aí internei, fiz aquele monte de exame de urina, de sangue, ressonância, ultrassom, tudo quanto é coisa. Aí pedi urgência nos resultados. Quando o nefrologista passou, avaliou, falou assim, olha, nada de rim, nada no urinário, nada, não tem nada. Vamos avaliar melhor isso daí. Quando pegaram a ressonância, observaram lá uma lesão na minha medula. E aí falou assim, olha, aparentemente uma mielite, né, uma inflamação nas células ali, né, nas barrinhas de mielina da medula, e precisa de um neurologista. Aí a coisa parece que ficou mais séria ainda, né. Aí eu falei, vixe, agora ferrou. Nisso, apareceu mais um sintoma estranhíssimo. Da parte aqui, do meu peito, até a metade da minha coxa, eu não tinha sensibilidade, perdi a sensibilidade. Não sentia, relava assim, não sentia. Minha barriga ficou assim, estufada, jogada pra frente, porque eu não tinha contração muscular, perdi a força muscular. Minha coluna ficou meio assim. Aí eu andava, parecia aquele caminhar de quem tem Parkinson. Realmente, né, uma condição neurológica ali. Minha caminhada tava bem prejudicada. E aí, gente, foi entrando todo mundo em desespero. Porque a gente não sabia o que era. A suspeita era que fosse tipo uma Guillain-Barré, algo assim. E aí, nunca vi meus pais tão desesperados. Depois de grande assim, nunca vi. No fundo, eu comecei já a pensar que talvez eu fosse morrer. E aí que entra algo assim que começou a transformar muito na minha vida, que pra mim, né, você acredita ou não, mas eu acredito que as coisas não são por acaso, são planos de Deus. Eu acredito que aí que foi o plano perfeito de Deus na minha vida, de ter me segurado numa cama e me feito parar e pensar na minha vida, em tudo que eu estava fazendo até então, até aquele momento. O rumo que eu estava tomando na minha vida. Vivendo uma vida meio sem sentido, assim. E sempre muito ocupada e controlando tudo e todos. Sempre fui muito controladora, muito dominadora, muito preocupada com tudo, muito perfeccionista, muito mãezona, muito... Deixa que eu faço, eu consigo, não aceito ajuda e eu tenho que fazer, só eu que sei fazer, eu que faço, eu que... Sempre ocupada, sempre assim. Correndo, nem sabia pra onde. E aí, foram momentos assim... Não tem jeito, né? A gente passa por esses momentos, a gente conversa muito com Deus. Até porque, né, quando a situação aperta, né, o medo de morrer, a gente fala assim, opa, deixa eu lembrar aqui que tem Deus, né? Deixa eu me apegar aqui, porque acho que agora chegou a minha hora, vamos ver se eu consigo acertar minhas contas aqui pra ir pra um lugarzinho bom. Aí eu conversei com Deus. E na verdade, a história da Marta na Bíblia ficou bem evidente. Que eu estava sendo uma Marta. E aí eu estava bem ocupada e preocupada com tudo e todos, resolvendo tudo, sempre. E naquele momento na cama, imaginando que talvez eu não voltaria pra minha casa, pro meu filho, pro meu marido, pra minha vida, pro meu emprego, eu só pensei assim, parecia que nem era eu pensando, parecia que alguém estava falando comigo, né? E eu falava comigo mesma. E aí, Bia? E agora? Você não volta. Quem que vai criar seu filho? Alguém vai criar. Seu marido não faz as coisas em casa, não sei o quê, vai ter que se virar. Ou arruma alguém vai cuidar. E o seu emprego? Rapidinho coloca alguém no seu lugar, substitui, atende lá os pacientes, faz as coisas. E aí? Tá vendo como você é insignificante? E no bom sentido isso, gente, não foi pra me deixar mal, não. Eu me senti bem com isso. Eu mesma falando assim, tá vendo como você é totalmente substituível? Pra que você tava tão preocupada, tão ocupada com tudo isso, cuidando de tudo isso, sendo que amanhã você pode não estar aqui, mas vai ter alguém no seu lugar.
Todo mundo, a vida vai seguir. Ah, o pessoal vai ficar triste por um tempo. Ah, beleza, não, chora um pouquinho, fica triste. Tem uns trauminhos ali, umas coisas ali, mas alguém vai criar seu filho, alguém vai fazer o seu serviço, alguém vai cuidar do seu marido vai ter que se virar. Alguma coisa vai acontecer. A vida vai seguir. Você estando aqui ou não, você controlando ou não. Na verdade, você não tem controle de nada. Aí me pegou. Mas eu senti uma paz com aquilo. Por incrível que pareça. Parece assim, duro, né? Mas foi caindo a ficha. Eu falei assim, Deus. Obrigado. Obrigado, porque deu tempo de eu pensar nisso. Mesmo que se eu tiver à beira aqui da morte, pelo menos tô morrendo consciente. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. E fiquei com aquilo, sabe? Realmente refletindo. Eu falei assim, pra quê? Pra quê? Aquela correria, aquela preocupação, aquele estresse, aquela murmuração, reclamação, tudo eu. Meu Deus, que vida, que isso, que aquilo. Passou. Alguém vai fazer. E eu vou. Não vou existir mais. Vou ficar assim, ó. Não existe mais. E aí, todo mundo segue. Que importância tinha, né? Às vezes a gente precisa aprender algumas coisas de uma forma bem dolorida, né? Mas foi muito bom. Uma paz me invadiu e eu pensei assim, cara, eu vou morrer, né? Que bom. Eu vou... Espero, né? Comecei a pensar, acho que eu vou conhecer Deus, vou conhecer Jesus, vou ficar em paz, vou ficar sem dor. Vai ser bom, né? E o resto aqui vai caminhar. E assim, fiquei tranquila quanto àquilo, sabe? Mas, lógico, né? Continuei ali lutando pra ver o que tinha que ser feito, o tratamento, todo mundo correndo atrás, mas fiquei tranquila. Se eu for bem, se eu ficar bem, tudo tá bem. Provavelmente, se eu ficasse, ia ficar com sequelas, porque tava tudo muito estranho e era algo neurológico. Eu já tava imaginando que talvez eu não fosse mais andar, falar, sei lá o quê. Tava nessa fase, eu já tava usando um colar cervical pra ajudar na questão da dor no meu pescoço, na minha coluna. E aí foi questão, assim, de horas e dias para as coisas irem ficando um pouco mais intensas. E a gente conseguiu um especialista em outra cidade. Fui pra lá. Passei em casa antes. Abracei bastante meu filho. Expliquei, ele só com 3 aninhos, expliquei que a mamãe tava dodói. Ia ter que tomar remédio num hospital longe. Mas depois eu voltava. Nem lembro se eu falei que eu voltava ou não, mas acho que eu falei que eu voltava, né? Gente, mas aí em outro vídeo eu falo até do diagnóstico do Edu. Com certeza isso marcou muito a nossa família. E com certeza marcou ele, mesmo com 3 aninhos. É uma coisa assim que eu tenho certeza que tá ali, né? Registrado na mente dele. E aí foi uma coisa que abalou a família toda. Fomos buscar tratamento, todo mundo entrando em contato. Ai, fulano teve Guillain-Barré, como que foi? Que médico você foi? Que tratamento você fez? O que aconteceu? O outro teve mielite, e aí fala com um, fala com o outro. Foi aquele alvoroço. Foram, assim, 5 dias. 5 dias isso. Que parecia, assim, uma vida, né? Mas foi muita coisa, muito intenso. Aí eu já tava lá em Marília, fazendo um tratamento no hospital. Na verdade, não foi tão simples assim, né? A gente passou primeiro por um médico lá em Marília, que recomendaram. Mas o médico foi super estranho. No primeiro momento, ele avaliou e falou assim, realmente a mielite transversa aguda. A situação dela é grave. Pode ser que ela fique com sequelas. O tratamento vai ser caro, em torno de 14 a 20 mil. É alto custo. Tava eu e minha mãe no consultório, na frente dele. Eu olhei assim pra minha mãe. Eu vi o olho, assim, de lágrima da minha mãe e de desespero, tipo assim... O que vai ser da minha filha? Foi assim, o que mais me chocou não foi nem o que ele falou, foi ver a cara da minha mãe. Eu falei, o negócio é sério. Minha mãe tão forte e tudo, né? Eu falei assim, a cara dela, o negócio é sério. E aí, volta pra casa naquele dia. No dia seguinte, eu ia voltar pra lá pra internar e começar o tratamento. Teoricamente, a gente perguntou pra ele assim, doutor, mas um dia, né, não vai prejudicar, não é melhor já começar hoje? Tá? Não, em um dia não vai agravar tanto a situação. Mas agravou. No dia seguinte, eu acordei, eu não tinha força no pescoço. Meu pescoço, assim, ó, tava mole, caída. Eu tinha que usar o colar e eu não conseguia sentar. O pescoço caía. Eu tinha que segurar a cabeça assim, ó. Gente, é uma coisa terrível. Eu não conseguia engolir. Tava perdendo aqui a força muscular pra engolir. Tava comendo coisa assim, líquida, com dificuldade. E aí cheguei até a começar a sentir falta de ar. Assim, em poucas horas, ou mais um dia ali, provavelmente eu teria que ser entubada pra respirar. Porque foi uma coisa muito, muito estranha, muito rápido, muito tenso. Mas aí naquele dia fomos pra Marília, comecei a internar, fiquei lá deitada, tem vídeo da minha mãe dando comida na minha boca, me ajudando a ir no banheiro, segurando minha comida, segurando minha cabeça. E eu sentada no vaso tentando fazer xixi, e minha mãe segurando minha cabeça pra minha cabeça não cair. Tinha que ser coisa rápida e voltar e deitar. Terrível, gente. Foram dias assim. Minha mãe teve que me limpar, dar banho em mim. Minha irmã ficou lá comigo, deu banho em mim. Sabe? Uma situação bem complicada. Só quem passa por algo assim sabe, né? Como que é tenso. É a hora que você realmente tem que cair todo o orgulho, tudo. Você vê que você não é nada. E foram ali quase uns 15 a 17 dias internada longe do meu filho, longe do meu marido, longe de tudo, né? No serviço. Não sabia se ia voltar, se não ia, como que ia ser. O tratamento começou a fazer efeito, porque eram altas doses na veia de remédio. Só que junto com a questão da internação do tratamento, começava a bater o desespero. Eu entrei, tipo, em crise. Teve um dia que eu entrei em desespero porque começou a me dar uma dor, uma palpitação. E uma dor latente no meio da cabeça. Parecia que ia explodir uma bomba no meio da minha cabeça. E aquilo me deu desespero. Eu falei assim, eu vou morrer. Eu lembro que minha irmã tava comigo no hospital. E eu entrei numa crise de choro, que eu não conseguia parar. Eu liguei pra minha mãe. E falei, mãe, eu não aguento mais ficar aqui, eu vou morrer. Eu não tô aguentando mais, eu quero ir embora. Eu não aguento mais. E aí foi tenso.
Porque aquele momento, assim, foram uns momentos que eu pedi pra Deus, assim, não sei nem se eu quero viver. Eu não tava aguentando. Mesmo o tratamento fazendo efeito, sabe? Eu não tava aguentando ficar ali. Acho que a questão do orgulho, né? De ter que assumir a nossa vulnerabilidade é algo que dói muito mais do que qualquer dor. Mas enfim, fiz o tratamento, deu o resultado, fiz o exame no final, antes de receber alta, e não tinha mais lesão nenhuma na minha coluna. Foram, assim, poucos dias para algumas pessoas, né, vendo de fora, mas pra mim foi muito intenso, foi, assim, uma vida ali, e que mexeu comigo em todos os setores da minha vida. Tirou tudo do lugar, sabe? Tirou tudo do lugar, chacoalhou tudo e falou assim, agora você vai ter que acertar um por um. Todos os setores da minha vida. Profissional, maternidade, casamento, espiritual, físico, tudo. Você vai ter que agora colocar cada coisa no seu lugar da forma correta. Foi isso, assim, que aquilo foi pra mim. E aí, lógico também, né, voltei pra casa, ai, graças a Deus, vi meu filho, e foi muito bom, e recuperamos ali aos poucos a rotina, a dinâmica da nossa família, fiquei um tempo ainda morando com a minha mãe, porque eu tava muito debilitada, tive que fazer fisioterapia, tive que ter muita ajuda em várias coisas, porque não tinha força, né, muscular pra pegar meu filho, pra fazer várias coisas. Fiquei um tempo ali com algumas sequelas de ficar com a mão meio travada, assim. Tinha um lado do meu corpo que eu nem lembro mais se era o lado esquerdo, acho que era o lado esquerdo, que ficou mais enfraquecido. Não, acho que era a perna esquerda e a mão direita, ou o contrário, que ficou enfraquecido. Então eu pegava, não tinha força pra pegar as coisas, então caía da minha mão. Pra andava um pouco mancando. Então assim, eu não sabia se aquilo ia recuperar ou não, ia ficar com sequela ou não, mas não fiquei. Fiquei ali um tempo, né, mas depois recuperei tudo. E assim, né, nossa, aí muita coisa foi acontecendo depois disso, né. Foi difícil a fase de voltar a trabalhar, que aí eu posso contar em outro vídeo, que foi aí que começou esse movimento, assim, de esse chacoalhão na questão profissional. E a questão do casamento foi muito tenso. Passamos por situações complicadíssimas. Muita coisa foi necessária. Depois disso, assim, precisei adequar muita coisa. Mas, assim, até hoje, assim, não teve uma causa exata, né, dessa doença. O médico não soube explicar exatamente o que causou. Tudo indica que foi um vírus, simplesmente um vírus, que invadiu meu corpo e fez as minhas células se atacarem e destruírem, se autodestruírem, que aí gerou essa doença. E depois recuperou, né? Recuperou, conseguimos a tempo combater isso, reverter. O médico falou que dificilmente isso voltaria a acontecer. Tem uma porcentagem de chance, mas dificilmente isso voltaria a acontecer. E era tipo um raio caindo na minha cabeça. Ele falou, dificilmente vai cair de novo. Mas foi necessário. Foi muito bom isso ter acontecido na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por isso ter acontecido. De verdade, eu não tenho, assim, mágoas, ressentimentos de jeito nenhum. Eu sei, assim, o quanto foi necessário. Tem coisas, assim, delicadíssimas, muito íntimas, né? E não dá nem pra outra pessoa entender que parece que só faz sentido pra gente, né? Então eu sei, assim, que foi muito necessário mesmo isso acontecer. Eu lembro até de uma frase que ficou marcada pra mim, um dia que meu avô e minha avó foram me visitar no hospital. E todo mundo com aquela expressão, né, abalada, tipo, meu Deus, que situação que você tá. E eu lembro que meu avô é muito quietão. Um homem de poucas palavras, mas sabe as palavras. Ele só me olhou, me abraçou e só falou assim pra mim: você sabe que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Eu só olhei pra ele, na hora eu entendi. Eu falei, caramba, ele sabe. Eu falei, sei. E abracei ele e pronto. E aquilo foi, assim, uma confirmação de tudo que eu estava sentindo, que aquilo estava acontecendo, né? Eu sabia que aquilo ali era totalmente necessário. Era realmente uma segunda chance que Deus estava me dando pra um novo rumo na minha vida. Porque só eu sabia o quanto as coisas estavam caminhando de uma forma muito ruim até aquele momento. E provavelmente se continuassem caminhando daquela forma, hoje eu não estaria aqui, ou não estaria de uma forma decente, de uma forma correta. Então, foi necessário. Foi necessário, foi bom. Eu agradeço a Deus pela saúde, pela doença, pelas lutas, pelas tristezas, pelos momentos de desespero, por tudo. Eu agradeço a Deus. Porque realmente o plano dele é perfeito, o plano dele é 1000 vezes melhor do que o nosso. O nosso nem se compara, né? Não tem. A gente faz uns planos aí, mas é muito meia boca, não se compara. E a gente tem que sempre confiar mesmo e agradecer. Porque mesmo que a gente não entenda algumas fases do plano de Deus, no final, era o que precisava. Só ele mesmo pra saber o que a gente precisa. E é isso, né? Se você ficou com alguma dúvida, não sei se eu pulei aqui alguma etapa, e você me manda aqui, compartilha esse vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Desculpe aí os erros, né? Que eu falo, assim, fico meio empolgada, meio emocionada. Mas